Ok, então, turma 4, entrevistadores DF, bom dia mais uma vez. Estamos iniciando o nosso dia 10, também falar sobre o dia 11, né, que é o dia do teste final, nosso último encontro, nossa última transmissão ao vivo, certo? E para a gente começar, só lembrar do nosso manual de boas práticas, né? Microfones desligados, tiver uma dúvida, levanta a mão, usar fone se possível, câmera para quem tiver. E no nosso 10º dia, a gente vai tratar da revisão e orientações gerais sobre o teste final, certo? Essa revisão em relação aos formulários, a gente começando, né, falando dos formulários, formulário principal, avulsos suplementares e teste final. Então, a gente verifica em relação ao preenchimento, né, dos formulários, a utilização das letras maiúsculas, sem caracteres especiais, sem acento, as datas sem barra, o CEP e o CPF sem traço, etc, né, pessoal? Questão do espaço entre as palavras de uma quadrícula, né? Se for uma questão que a resposta seja não tem ou não recebe, não esquecer de marcar o X, né? Deixando as quadrículas em branco, né? E os quesitos e quadrículas que ficam em branco, não riscar, fazer X, etc. Certo? Isso aí com relação ao preenchimento, né? Dos formulários. Utilizar a letra de forma, né? Não é necessário pontuação, caracteres especiais, traços, pontos, tá? Em relação ao bloco 1, formulário principal, se fazer a marcação, se é uma inclusão ou se é uma atualização cadastral, né, pessoal? Inclusão, no caso, famílias que não foram cadastradas ainda, né? Atualização para aquelas famílias que já possuem cadastro. Se a entrevista é sem visita ou com visita, né? E os formulários preenchidos. Esses formulários preenchidos já tratei com vocês aqui, é muito importante para vocês não esquecerem de fazer a marcação lá, tá, pessoal? De quais foram os formulários utilizados. E no caso dos formulários suplementares e avulsos, colocar o número ou a quantidade, né? Suplementar, se foi, se foi utilizado 2 também, e os avulsos, a quantidade. As famílias em situação de rua, né? Em relação ao endereço, né? Em relação ao bloco 2, espécie de domicílio, particular, permanente, improvisado, coletivo, o que não é cômodo, né, pessoal? Cômodo a gente lembrando que é aquilo que é delimitado por paredes, inclusive banheiro, né? Se não houver delimitação por parede, não é cômodo, tá? Por exemplo, varanda, né? Nos quesitos 208, 2.10, 2.11, 2.12, o que se enquadra primeiro para captar nível de acesso da família, né? Também a gente tratou que seria aquilo que se enquadra primeiro na situação ali no momento da entrevista, né? O bloco 3, a ordem da lista de componentes da família, moradores do domicílio, né? Aquela listagem que vocês vão fazer com o primeiro nome somente de cada morador em letra de forma. Vocês no formulário principal podem preencher até 12, né? Nomes, mas a gente só tem formulário para entrevistar 6 pessoas. Daí a necessidade da utilização do formulário avulso,
2, caso exceda essa quantidade. Na ordem da lista de componentes da família, é sempre observar, né, pessoal? Primeiro, a responsabilidade familiar, se a pessoa for casada, em segundo, o cônjuge, os filhos, depois os demais parentes, depois os não parentes, tá? Mas sempre começando pelo responsável familiar e o cônjuge. No caso dos filhos, eu sempre fazia o preenchimento do mais velho para os mais novos, né? Certo? E se houver pessoas com o mesmo nome, coloca o nome e o sobrenome, né? Isso naquela lista, tá, pessoal? De preenchimento ali, somente para listar os nomes dos moradores, né? No bloco 3. As despesas, né? A média mensal. Observar que é uma média, tá, pessoal? Muitas vezes você vai perguntar, a pessoa fica querendo procurar os valores exatos. Não tem necessidade, tá? É só uma média do que a família costuma ter de despesa em cada quesito ali, né? Seja medicamento, seja transporte, seja alimentação, energia, né? Água. Isso aqui a pessoa, no caso, apresente a conta, né? Preferencialmente a de energia. Lembram que a gente tratou até para possibilitar a captura do código da unidade familiar junto à distribuidora de energia, né? Que a gente vai ter um campo para lançamento lá no formulário suplementar 1, né? Tranquilo? Bloco 4, de identificação da pessoa, né? Observarem nome, data de nascimento, município certinho. Aí eu volto naquele ponto, pessoal, para vocês tomarem muito cuidado com o primeiro nome, tá? Inclusive, depois, quando a gente passar para o formulário online, para prestarem bastante atenção no preenchimento do primeiro nome, porque caso aconteça algum erro no preenchimento do primeiro nome, no sistema depois para a família corrigir só indo numa agência da Caixa Econômica, tá? A família vai ter que se deslocar até lá por uma questão de erro ou desatenção do entrevistador, porque somente a Caixa tem perfil gerencial para alterar o primeiro nome no sistema do cadastro único. Tá? A gente consegue corrigir lá na CETRAD o sobrenome para frente e demais dados do cadastro. A gente na gestão tem uma ferramenta corrigir cadastro, que inclusive ela tinha sido disponibilizada para todos os operadores, e depois foi retirada e ficou disponibilizada somente para a gestão, para quem trabalha na gestão. Tá certo? Então tomem muito cuidado em relação ao primeiro nome no bloco 4, identificação da pessoa. O bloco 5, aquela questão da entrevista com pessoas sem documentos. Né, que é possível o cadastramento, mas essa pessoa não vai ter o seu NIS atribuído, né? Então, ela tem que ser avisada da necessidade de apresentar essa documentação o mais rápido possível, tá certo? Porque senão a pessoa vai ficar, quando o cadastro for para digitação, no formulário online, ela vai ficar no estado em cadastramento por 30 dias e depois vai ser excluída automaticamente. E não vai ser atribuído o NIS para ela. Então a gente está falando de pessoas sem documentos, tá, pessoal? Estado emissor do RF por extenso e não sigla. Não entendi isso aqui, pessoal. Do RF, será que não é o RG? Enfim. Vou dar uma olhadinha lá depois. No bloco 6 não é registrado todos, não são registrados todos os tipos de deficiência, né? Você pode ter uma ou outra deficiência que não está contemplada ali. No bloco 6 é raro, mas pode acontecer, né? E a questão, acho que aqui mais é em razão daquela particularidade da deficiência impedir a pessoa de realizar suas atividades do dia a dia, né?
Então, acho que é mais em razão disso, essa questão de não se registrar todo tipo de deficiência. Se for uma deficiência temporária, momentânea, em razão de algum acidente, né, por exemplo, de trânsito ou alguma coisa que está incapacitando a pessoa naquele momento, não é necessário o registro, tá? Apenas incapacidades permanentes que não permitam a pessoa realizar suas atividades do dia a dia aí com eficiência, com autonomia, né? Em relação ao bloco 8, só registrar valor em dinheiro. Opa. Só um pouquinho, pessoal, que passou aqui. A questão da renda bruta e da retirada, né? Item 5 do quesito 8.09. Isso aí eu vou ter que abrir o manual aqui para dar uma olhada, mas ficou alguma dúvida para vocês em relação a esse bloco 8, essa situação da renda, retirada, esses pontos aqui de atenção, pessoal? Eu estou vendo que tem alguma coisa aqui no nosso bate-papo, daqui a pouco a gente vai lá para responder, para debater, tá bom? Só para a gente seguir aqui o roteiro. Paulo, em relação a benefícios. Bom, Paulo, aí eu já te adianto que benefícios de transferência de renda, bolsas estudantis, esses não entram como. Eles não contam como renda, tá? Então, por exemplo, aqueles alunos da UNB que recebem uma ajuda de custo, as próprias, né, Bolsa Família, DF Sem Miséria, Vale Gás, cartão material escolar, nada disso aí vale como renda para marcação no bloco 8, tá? É uma particularidade é o aprendiz, tá, pessoal? Por exemplo, o jovem candango. No caso do jovem candango, aí, como eles recebem um valor, né, como trabalhadores aprendizes, né, então deve ser registrado, tá? Então vocês procurem fazer essa diferenciação aí. Mais algum benefício, Paulo? Se quiser dar um exemplo aí para gente, fica à vontade. Seguro-desemprego. Seguro-desemprego, sim. Ele entra, ele tem, inclusive, uma quadrícula ali, um quesito específico para marcação, tá? Porque a pessoa recebe seguro-desemprego porque ela tinha um trabalho com registro em carteira, né? Então, o seguro-desemprego, ela vai receber, eu sei quanto é que está hoje, um salário, não sei, por um período determinado de tempo, e aí você tem lá o campo, o quesito e a quadrícula correspondente para fazer essa marcação, tá? O auxílio reclusão, Ana, ele entra em outras rendas, lembra? Lá no cadastro, no manual do entrevistador, como ele não tem um campo específico lá, um quesito, né, uma quadrícula específica de marcação, ele entra em outras rendas. Não sei se vocês lembram lá o que diz o manual do entrevistador, tá? Todas essas questões aí, pessoal, como, né, a gente já reforçou, elas estão disponibilizadas lá para vocês em caso de dúvidas. No momento que a gente não possa estar aí disponível, né, para tirar essa dúvida ali na hora para vocês, vocês salvem esse material, manual do entrevistador, aquele outro material que estava disponível no Telegram. Se alguém precisar mais algum material, pode mandar uma mensagem para a gente disponibiliza para vocês. Vocês montem uma pastinha na área de trabalho que vai ajudar muito. Tem o passo a passo para transferência de pessoas e famílias. No caso, quando vocês começarem a operação do sistema, né? Do cadastro único. Tem o passo a passo para a transferência de pessoas em famílias.
Tem regra de permanência, né, no caso de famílias beneficiárias aí do Bolsa Família. Tem material diverso lá para vocês. E o manual do entrevistador é muito tranquilo, né? Nesse sentido aí, para ajudar vocês em relação a tudo que tem nos formulários aí do cadastro único, seja principal, suplementares ou avulsos. Vocês vão ter o item correspondente no manual e todas as orientações de preenchimento e conceitos de tudo que está colocado ali, tá certo? O bloco 10, né, que não é perguntado para a família, né, pessoal, é aquele do trabalho infantil, né, que a gente também tratou exaustivamente aí, questão da observação, né, pelo entrevistador, se ele percebe, né, no momento da entrevista, como vigilante social, que está ocorrendo trabalho infantil naquela família, né, para fazer a marcação do bloco 10. Porque ele não é perguntado diretamente para a família, porque a família pode, certamente vai omitir essa informação, né? Porque ela sabe das sanções que ela pode sofrer caso seja identificado que alguma criança está em situação de trabalho infantil. Em relação ao trabalho análogo ao de escravo, que não precisa comprovar recebimento do seguro-desemprego, né? Essa observação aí é muito importante, né? Não tem necessário dar, havendo a marcação, né? Desse quesito, dessa quadrícula do trabalho análogo ao de escravo, não é necessário exigir da pessoa o comprovante de recebimento de seguro-desemprego, porque quando o Ministério do Trabalho realiza as ações de fiscalização, né, e verifica que as pessoas estão nessa condição aí, automaticamente elas já recebem, né, o seu registro, uma carteira para receber o seguro-desemprego. Uma maneira de minimizar o impacto econômico para essas pessoas que se encontram nessa situação, né? Em relação aos GPTEs, né, pessoal, nossos grupos populacionais tradicionais específicos que a gente tratou, né? Quem se lembra aí? Indígenas, quilombolas, ciganos, comunidades de terreiro, ribeirinhos, pescadores artesanais, catadores de material reciclável, né? O preenchimento de acordo com o código e a descrição conforme a filipeta, né, pessoal, que vocês têm aí no anexo do manual do entrevistador, tá? Em relação ao quesito 2.07 e outros quesitos de GPTS, vocês observarem. Deixa eu abrir aqui o manual, pessoal, só para a gente relembrar aqui esses quesitos, para ver se tem mais alguma observação que eu posso estar fazendo para vocês. Em relação aí ao bloco 8, pessoal, Paulo, Ana aí colocaram essas observações. Mais alguém? Em relação à marcação lá da renda? O auxílio doença, né? O auxílio doença também, pessoal, vocês observem para fazer a marcação nos campos correspondentes lá, de meses que a pessoa trabalhou e os valores que ela recebeu, tá? Porque quem recebe auxílio doença é porque necessariamente estava trabalhando de carteira assinada e contribuindo para a Previdência, certo? Então a pessoa tinha lá uma renda mensal registrada em carteira, né? E o período de tempo vai ser de acordo com a data inicial lá do trabalho da pessoa que vai ter o registro na carteira de trabalho, né? Para efeito dessa marcação no formulário principal lá no bloco 8. Certo? Às vezes o pessoal pergunta, né? Auxílio maternidade também. Paulo, isso está vinculado, eles são benefícios previdenciários, né?
No caso dos benefícios previdenciários, tá, pessoal? Aí é necessária a marcação lá no bloco 8 do formulário principal, meses que a pessoa trabalhou, os valores recebidos. No caso do. A gente tem aqui o nosso auxílio. Auxílio natalidade, né? Aquele benefício eventual. Aí aquele ali já não entra, tá, pessoal? Aquele é um benefício eventual, que ele é concedido eventualmente, uma única parcela, quando a mulher, né, dá à luz, criança, e tem direito a receber o nosso auxílio natalidade em pecúnia, né? Não sei se já voltou em bens de serviço, né? Era aquela bolsa, né? Com uma madeira, cobertor, pomadas e tudo mais, além do valor em pecúnia. Se não me engano, era R$ 200, não sei se ainda continua esse valor, porque quem cuida desse benefício lá na gestão é a Unibis, né? Da Cíntia lá, da Janaína lá, do pessoal, né? Tá, então não façam uma confusão com esses benefícios eventuais, tá, pessoal? O próprio nome já diz, é eventual, não é contributivo nem nada. Então as pessoas recebem porque estão previstos na LOAS, né? Aqui no DF a gente consegue pagar todos, né? Tem alguns estados aí que não pagam todos, né? A gente sabe. Então, a gente paga natalidade, a gente paga por morte, a gente paga vulnerabilidade, calamidade excepcional, né? Tá? Esses aí não contam como renda, não. Beleza? Só tentando abrir aqui, pessoal, o nosso formulário principal. Manual do entrevistador. Aqui, beleza. Pra gente. Enquanto isso, vocês fiquem à vontade aí, pessoal, pra gente discutir e aproveitar essa aula de hoje para tirar as dúvidas de vocês aí. Como é o nosso último encontro, né? Vocês vão realizar o teste na segunda-feira, né? E aí, quando chegar lá, a gente fala sobre isso. Tô só esperando abrir aqui o meu manual. Enfim, enquanto ele abre aqui, eu vou seguindo. Aqui já falando do teste final. Então, antes de passar para o teste final, deixa eu ver o bloco 10 aqui no manual, pessoal. Dulce, é muita coisa. É, realmente, Dulce, assim, questão toda essa parte teórica, né? Todos esses conceitos, o preenchimento dos formulários, tudo mais, são muitos blocos, muitos quesitos, mas depois vocês vão ver no dia a dia aí, pessoal, que é bem tranquilo, tá? A gente vai se acostumando, até porque são temáticas que a gente já está acostumado a conviver no nosso dia a dia aí, né? De trabalho. E, enfim, depois também vocês vão trabalhar na maioria das vezes com o cadastro único online, né? Então já a coisa já fica bem mais prática e mais tranquila. É assim mesmo, né? Você imagina, né? Como que a gente fica lá na gestão, principalmente eu lá na GEAB, com a quantidade de situações que eu tenho que tratar lá com a equipe minúscula, né? É coisa assim, às vezes a gente fica bem, né? É, bem assoberbado de trabalho, de tudo mais, né? Ainda tem toda essa parte de capacitação aí, que fica lá na GEAB. Eu tinha 4 instrutores que saíram da GEAB, um não quis mais participar das capacitações, e aí, portanto, que eu não tratava disso, né? E aí veio a Débora, que nem tá as capacitações nem estão na carga dela lá, porque ela é da gerente de fiscalização, mas como ela é dessa área aí, de ensino e AD, tudo, ela adora isso, ela pegou comigo, senão era eu mesmo também para cuidar disso para vocês aí. Depois todo o suporte, depois todo o permissionamento de sistema, tudo isso aí vai ser comigo também, viu, pessoal?
Questão dos benefícios, né? Tudo mais. É isso aí, Dulce. Mas hoje, segunda-feira, isso aí, essas lágrimas vão ser de felicidade, de alegria, todo mundo aprovado aí no teste final, né? Recebendo certificado, pronto para serem autorizados para o acesso ao sistema e tudo mais, né? Podem ficar tranquilos que eu tenho certeza que vai dar tudo certo aí, nesse sentido, tá, pessoal? Então, em relação à nossa revisão, ficou algum ponto, pessoal? Não, né? Pelo visto, a gente passou por tudo. Todos os temas aí numa boa, né? Paulo, Marco, dando tudo certo, quando a gente vai poder fazer o cadastro único? Então, eu vou encaminhar para vocês no e-mail uma planilha para fazer a coleta dos dados necessários para poder cadastrar vocês no sistema, tá? E aí enviar depois as orientações de como vocês vão proceder para fazer o cadastramento, o autocadastramento, né, que é necessário, que vocês efetuem e tudo mais, né? Baixar o aplicativo Código Caixa no celular, tudo isso. Aí eu vou encaminhar no e-mail de vocês essas orientações, né? Lembrando que a gente vai ter aquele bônus, aquele encontro, né? Elas não são aulas da nossa capacitação aqui, da turma 4 formulários, aqueles encontros sobre o sistema, né? Para passar as orientações para vocês, enquanto não vem capacitação nem da Caixa nem do Ministério do Cadastro Único Online. Então a gente se disponibiliza a abrir aquelas duas datas. Lembrando que é necessário vocês avisarem as chefias de vocês, né? Para evitar depois cobranças lá em cima da gente, porque isso é um bônus, né? A gente faz esse encontro como um bônus para evitar de simplesmente colocar vocês aí cara a cara com o sistema sem saberem nem por onde começar a operação. Beleza? Deixa eu ver, teve mais alguma pergunta, acho que ficou para trás aqui. Dulce, atividades obrigatórias, teste final, a partir de 8 de outubro, 14 horas. É a disponibilização do teste na plataforma, tá? Aí vocês observem o horário que ele vai ser disponibilizado para vocês poderem realizar o teste, né? Giovanni, é uma pena que o cadastro não é levado em consideração para orientar o trabalho dos SUAS no DF. Pois é, de uma maneira geral, Giovanni, as informações contidas lá na base do cadastro único, elas estão disponibilizadas, né? Para podem ser disponibilizadas para as unidades, órgãos parceiros, né, obedecendo alguns critérios aí de disponibilização e tudo mais, né? Ela é uma ferramenta muito interessante que deveria ser levada assim em consideração para orientar o trabalho do SUAS, formulação de políticas públicas e tudo mais, né? Não só no DF, como no Brasil inteiro, né? Porque ele mostra ali muitos aspectos, né? Relativos a diversas questões das famílias de baixa renda, como moradia, questão de pessoas com deficiência, acesso à documentação, escola, saúde, tudo mais, né? Renda, trabalho, enfim, programas sociais, né? Deixa eu ver se ficou mais alguma coisa para trás aqui para a gente falar do nosso teste aqui rapidamente, pessoal.
suplementar um podia fazer parte do principal. Tem algum motivo para não ser? Olha, eu não sei te dizer, Ézer. Eu acho que eles preferiram deixar, como ele é de um preenchimento que não é relativo, na maioria dos quesitos ali, é uma pessoa em específico da família, né? Já é uma coisa mais ampla, dessa vinculação a programas, serviços, caracterização dos GPTs e tudo mais. Eu acho que eles preferiram deixar num formulário separado, até porque o suplementar 1 ele tem bastante informação também ali, né? Se vocês forem ler ali a quantidade de quesitos em relação aos programas, serviços, tudo mais, tá? A pessoa de rua preencher um formulário avulso, 2 para cada pessoa. Não, tá, suplementar 2, né, Ana? Exatamente, observarem isso, né? A gente falou diversas vezes, né? Ontem, anteontem, essa questão do suplementar 2. Tá, pessoal? Então, vocês observarem as atividades obrigatórias aí para possibilitar, quem tiver com alguma atividade atrasada, né? Para permitir vocês avançarem, né? Nos dias, nas aulas e a realização do teste final e avaliação de reação lá. As atividades obrigatórias aí para conclusão do curso e emissão de certificado aí para vocês, né? Beleza? Então, quanto ao teste final, pessoal, ele vai ser disponibilizado no ambiente virtual do curso, na aula 20, a partir de 2 horas após o término da transmissão da aula de revisão. Né? Disponível até as 23 horas e 59 minutos do dia seguinte desta transmissão de revisão, ou seja, dia 11, né? De acordo com o nosso calendário de transmissões, né? Tá? A disponibilização da avaliação de reação após a realização do teste final para o participante responder. Obrigatório para finalizar o curso e receber o certificado, igual eu estava falando agora, né, pessoal? Então, vocês observem aí o que tem de atividade obrigatória ainda para realizar, para vocês finalizarem o curso aí com sucesso, poderem receber o certificado de vocês, tá? O certificado vai ficar disponível na plataforma se o aluno for aprovado no curso e a avaliação de reação for respondida, né? Porque é uma atividade obrigatória. Então, não deixem de observar isso aí direitinho, tá? Então, a aula 20 seria relativa ao teste final, né? Que será disponibilizado após a transmissão. É realizado diretamente na plataforma, ficará disponível até amanhã. Eu vou só confirmar, tá, pessoal? Aqui com o colega aqui, já passo para vocês. Como a gente tem o dia 11 para realização, essa questão da disponibilização do teste ainda hoje para vocês. Só já vou perguntar para ele aqui, já passo aí para vocês agora. E para quem não tiver ao vivo aí com a gente, eu coloco lá no grupo do Telegram. Tá bom? Vou só mandar mensagem para o colega aqui do suporte para ver essa questão da disponibilização do teste. Para vocês ficarem mais tranquilos aí. Tá? O 11º dia é o último dia para realizar o teste final, é o encerramento do curso e a gente não, de acordo lá com o nosso cronograma, a gente não tem transmissão na segunda-feira. E aí eu vou fazer até uma observação aqui, pessoal, que segunda é ponto facultativo, né? É,
Inclusive, ontem alguma colega questionou lá no grupo, né, a questão de ser ponto facultativo e tal, assim, não, quero pedir desculpas para vocês. É, aqui o colega respondeu. Enquanto isso a gente vai conversando aqui. É, porque não fui eu que solicitei essa turma, tá, pessoal? Essa turma foi solicitada lá pela gestão, então acho que o pessoal não observou essa questão do feriado, do ponto facultativo, né, em razão do feriado do dia 2 de outubro. Acho que o pessoal não observou isso, tá? Mas não fui eu que solicitei essa turma. A primeira turma que eu solicitei foi ontem, que vai ser já a turma 5, que eu pedi pro Ministério para a gente fazer em dezembro. E aí eu observei bem o calendário lá para não pegar nenhum feriado, nem ponto facultativo, né? Então peço desculpas aí para vocês com relação a esse ponto facultativo no nosso 11º dia, tá? Já vou tirar essa dúvida do teste final para vocês aqui. Certo? Só um momentinho que a gente já vai. A assistência social está excluída do ponto facultativo. Somos considerados atividades essenciais. Ah, então tranquilo, né, pessoal? A gente, realmente. É porque eu acho que em algumas unidades aí o pessoal acaba fazendo algum acordo nesse sentido com as chefias aí, faz um revezamento, né? Nesses dias de ponto facultativo. Dulce, pode falar. É, Marco Aurélio, tá escutando? Eu tenho a impressão que é o seguinte, que esse teste final, ele pode ser feito a partir de hoje às 14 horas até o Na segunda. dia até a segunda, porque está aqui o último dia para Isso, realizar o teste. Então eu tenho a impressão que a gente pode exato. fazer ele hoje. Vamos ver se confirma isso. Seria até bom, né? Porque aí a gente já terminava Uhum. tudo e, e chorava ou ria no final de semana. É, não, mas se não me engano é isso aí mesmo, viu, Dulce? Ele vai ser. Só estou confirmando aqui, que às Tá, vezes essas informações que ficam aí pode gerar alguma dúvida, né? Só para já passar certinho para vocês. Mas geralmente é isso mesmo. Ele é tá disponibilizado certo. hoje, tipo a partir de umas 14 horas, e ele fica disponível até segunda-feira aí. Então tá bom, eu vou Tá? aguardar a Eu sua resposta. já tô conversando com um colega aqui do suporte do Ministério, já vou passar online para vocês aí. Ok. Beleza? Certo? Enquanto isso, a gente seguindo aqui com o nosso roteiro de encerramento do curso. Chegamos ao final do curso, esperamos que tenham gostado. Gratidão a todos, né, pessoal? Então, como a gente conversou, né, em relação ao curso, vocês colocaram algumas observações aí para a gente, em relação à utilização do cadastro único, do conteúdo extenso, algumas observações interessantes aí, mas de uma maneira geral, acredito que ele é bem proveitoso para a gente na utilização dessa ferramenta do cadastro único no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu vou ser sincero, pessoal, desde meu primeiro dia na secretaria, lá em junho de 2009, eu trabalho com cadastro único. Então, ele é uma ferramenta que sempre fez parte
da minha vida profissional aí dentro da secretaria, tanto trabalhando em unidade de atendimento ao público quanto na gestão, lá na transferência de renda, né? E eu acredito que para a maioria de vocês também, né? Eu vou. Aqui. É... Então, pessoal, o colega já me respondeu aqui, tá? Conforme a gente conversou aí, o teste final ele vai ficar disponível de hoje, 14 horas, até o dia 12, 4 da manhã, tá? Então, hoje, a partir das 14 horas, vocês já podem iniciar aí esse teste final na plataforma, tá? Caso não seja possível, vocês ainda têm todo final de semana para poder fazer. Eu acredito que não leva mais do que 1 hora para vocês realizarem o teste. Ainda mais que está todo mundo afiado aí. Vou colocar aqui no nosso bate-papo, né? Então, eu tenho certeza que vocês vão realizar o teste rapidamente e serão todos aprovados com louvor, tá? Mas caso, pessoal, alguém se atrase aí, não consiga fazer até na segunda-feira, ou deixa para fazer na segunda-feira, né? Não ficarem confiando nesse prazo de 4 da manhã do dia 12, tá? Tentem fazer antes das 23h59 do próprio dia 11, segunda-feira, esse teste. Mas eu acredito que vocês vão fazer hoje. Pela minha experiência, vocês só vão esperar abrir lá na plataforma e já vão efetuar a realização do teste, tá? Tranquilo, pessoal. Deixa eu ver se a gente tem mais algum assunto aqui em relação ao teste final, para a gente para poder liberar vocês, finalizar o nosso trabalho. Deixa eu ver aqui. Na plataforma, se alguém quiser acessar aí também, fazer alguma observação, tá, pessoal? Vocês fiquem à vontade aí. Questão do material para o teste, eu estou vendo aqui na nossa aula 20, né, as filipetas, as atividades obrigatórias, né, as restrições que vão impedir a realização do teste final, vocês observem bem. E não se esqueçam da avaliação de reação. Certo? É isso aí, pessoal. Eu acredito que a gente não tem. A gente pode finalizar o nosso último encontro. De todo modo, a gente está online lá no Telegram. Vocês ainda têm aí o fórum de dúvidas, né? Para a gente colocar, se for o caso, alguma resposta aí para vocês. Mas está tranquila. Eu e a Débora estamos lá na CETRAR, né? Eu na GEAB, a Débora na GEAF, na fiscalização. Eu lá na gerência de benefícios, condicionalidades, capacitação. Estou sempre à disposição de vocês para auxiliar naquilo que for possível, né?
com as dúvidas, tudo mais aí, no apoio para vocês aí no dia a dia do trabalho com cadastro único, questões de benefício e tudo mais. Às vezes eu procuro responder o mais rápido possível dentro das possibilidades lá nossas, em razão da demanda, que é muito grande, né? De trabalho, principalmente de ouvidoria, de solicitações de outros órgãos, além do próprio apoio técnico a vocês, aí os colegas, Camila. Por nada, Camila, estamos à disposição lá, tá? Se vou perturbar você, não, não perturba não, Dulce, a gente está sempre à disposição lá para apoiar vocês aí, que a gente sabe que dúvidas vão sempre surgem, não se enganem que não deixam de surgir para nós também, tá, pessoal? A gente não tem muitas vezes resposta imediata para tudo, né? Mas a gente está lá para dar esse apoio para vocês lá sempre, né? Em relação ao dia a dia aí do trabalho com cadastro único, benefícios de transferência de renda e tudo mais, né? Relativo aí ao nosso serviço aí junto à população aí de baixa renda do DF. Beleza? Eu agradeço a participação de todos aí, mais uma vez, né? Peço desculpas por uma outra eventualidade que possa ter ocorrido, certo? As aulas gravadas já foram disponibilizadas na plataforma lá, pessoal. Se alguém quiser revisar, assistir alguma aula ou avisar para algum colega, né, que não pôde assistir ao vivo aqui nos nossos encontros, tá certo? E ao longo do dia aí a gente vai se falando, vocês têm o grupo lá, vocês podem estar postando no Telegram, né? As observações de vocês com relação ao teste, tudo mais, dúvidas que surgirem, qualquer problema também que tiverem de acesso de plataforma, vocês não deixem de acionar a gente, que a gente já solicita imediatamente o apoio do suporte do Ministério. Tá bom? Atentem que não façam o envio do teste final antes de concluir, tá? De fazer todas as respostas. Ele permite que vocês corrijam as respostas antes do envio definitivo, tá, pessoal? Porque depois que houver o envio definitivo, não tem como mais vocês efetuarem nenhuma alteração. Então, vocês tomem um pouquinho só de cuidado com relação a isso, tá? Na dúvida, perguntem primeiro e apertem o botão depois. E geralmente o pessoal às vezes faz o contrário. E aí pode dar problema, né? Tá bom? Agradeço mais uma vez aí a vocês, desejo um bom dia a todos, bom trabalho, bom teste final. Sei que todo mundo vai passar. E até segunda-feira vou estar disponibilizando no e-mail para vocês aí o passo a passo para quem for aprovado, por isso a gente tem que aguardar, né? Vocês efetuarem o teste, a emissão de certificado para a gente poder autorizar e cadastrar vocês e orientar como vai ser lá a operação no sistema online do nosso cadastro único aí. Tá bom, pessoal? Grande prazer, mais uma vez, bom dia a todos aí. Um forte abraço e a gente está à disposição lá na CETRA, edifício sede, bloco B, segundo andar, saindo do elevador à esquerda, depois esquerda de novo, final do corredor, vocês vão ter lá as subsais e todas as coordenações lá, transferência de renda, proteção social especial, básica e diretoria de serviço de conveniência. A gente está de convivência, perdão. A gente estamos todos juntos lá no segundo andar, lado esquerdo ali, saindo do elevador. Tá bom, pessoal? Um abração aí, bom final de semana a todos, boa prova e boa aprovação para vocês. Encerrar nossa gravação aqui, vou continuar online, se alguém quiser tirar mais alguma dúvida a respeito da nossa temática ou outra dúvida que estejam precisando de alguma orientação, eu ainda fico disponível aqui uns minutinhos, tá bom? Um abraço, até mais.